Graça e paz, igreja, amém? Juntos aí mais uma quarta-feira, né? Até aqui o Senhor tem nos guardado. Duas coisas importantíssimas. O mais importante nessa noite é a palavra de Deus e a vida da igreja. Isso é o que importa. É a coisa fundamental para Deus. E é sobre a palavra que eu queria falar para vocês, diante das oposições que acontecem na nossa vida. E eu tenho falado um pouquinho de como ter ânimo em meio às tribulações, né? Às tristezas. E de onde que o crente tira tanto ânimo das batalhas? Porque cansa. De onde extrair alegria diante da oposição, das aflições que o inimigo deposita ali na nossa vida? Saímos do jardim do Éden, entramos no jardim da vida que, como a Bíblia diz, jaz no inimigo, está fundamentado e apoiado no diabo, no maligno, como diz 1 João 5,19. A Bíblia nunca negou o sofrimento, como eu já disse anteriormente, mas também reprova qualquer tipo de exaltação ao sofrimento, né? Ou sofrência, né, como diz alguns. Mas como podemos manter a nossa esperança e ânimo? E a Bíblia diz, com bom ânimo procedente das Escrituras. Mantenhamos a nossa esperança. Então o sofrimento, queridos, ele é bíblico. Acontece na vida de todos. A Bíblia não nega e não ensina a negar o sofrimento. E nem negar a tristeza. Não é positivismo, não tem isso. A Bíblia não diz, finja que você está feliz. Finja que a tristeza não existe. Não. E a Bíblia mostra que a tristeza, o problema, o sofrimento tem a sua origem na terra por conta da maldição do pecado, no próprio diabo, no próprio homem que muitas das vezes planta aquilo nele mesmo, e também na até combinação de tudo isso junto. Como se não bastasse um, vem um pacote completo do sofrimento. Então vamos desenvolver isso. E hoje eu queria me ater um pouco mais sobre o sofrimento diabólico, quando ele vem realmente do diabo. Vou dar um exemplo para vocês. Abra a Bíblia de vocês em Atos 10, 38. Tem um exemplo aí. Diz assim, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então tem enfermidades que realmente são diabólicas. Às vezes são curadas por cirurgia, porque Deus permite, mas às vezes é realmente expulsando o demônio, e a cura vem. Lucas 11, 14, diz assim, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, e quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Então, tem enfermidades que são diabólicas, sofrimento realmente na vida de uns dos outros aqui dentro, que são diabólicos. Isso não mudou. Em Mateus 17, de 15 a 18, disse um pai, Senhor, tem misericórdia de um meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas das vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Aí Jesus repreende, dizendo de geração incrédula, e no versículo 18, Jesus repreendeu o demônio, ele saiu do menino, e desde aquele momento o menino ficou curado. Então, tem realmente sofrimentos que são diabólicos. Não tem nada a ver com organismo, não tem nada a ver com doença psicológica. É coisa diabólica mesmo. E também, outra coisa que o diabo traz para sofrer aí, vamos para Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Satanás, ele detém na morte os que são dele. Ele consegue. Mas aparentemente Satanás possuiu o direito de usar essa tremenda arma chamada morte
mediante aquela permissão especial que Deus deu, por conta do pecado do homem. E é verdade, certo, entretanto, que Jesus Cristo, na cruz, conseguiu arrebatar essa arma mortal das mãos de Satanás, e com ela conquistou a vitória gloriosa que foi distribuída para a igreja. Venceu a morte. Colossenses 2,15 diz: a realidade, porém, encontra-se em Cristo, isso é a realidade, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus derrota a morte, irmãos. Ele derrota e transfere esse poder e dá à igreja dele. E esse triunfando, quando eu li, me lembrei de Davi, lá em 1 Samuel 17:51, que Davi correu, pôs os pés sobre o gigante, desembanhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando a cabeça, ergueu, e viram que o guerreiro estava morto. Olha, Davi triunfou. É a vitória que Jesus Cristo teve sobre a morte. Cortou a cabeça da morte. Venceu o gigante da morte para a igreja. A morte já não tem mais como conter. O diabo já não consegue mais conter aqueles que morrem em Cristo Jesus. Jesus ressuscitou e vai ressuscitar, né? Como lá no Éden. Sabe aquele pó, e do pó Deus fez barro, e do barro deu vida, e ressuscitou, e deu vida ao homem? Com o poder da vitória, com a chave da morte nas mãos, todos nós, quando morrermos, e ao pó voltarmos, do pó, no mesmo poder de Gênesis, Deus vai nos levantar e ressuscitar novamente, com um corpo aperfeiçoado, transformado, modificado. Mas ainda que o diabo venha trazer um pouco de sofrimento, dor, morte, Deus dá autorização a ele, mas também põe limites. Quando vamos lá para o livro de Jó, e a gente vê aquilo acontecendo na vida de Jó, nos filhos de Jó, nos recursos dele, na própria vida dele, na saúde dele. Eu vou lá para Jó 1,12, e o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. No capítulo 2:6, o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. E, irmãos, o que aconteceu na vida de Jó, não houve oração que revertesse. Porque, ainda que orassem, estavam orando para aquele que permitiu. É por isso que às vezes certos sofrimentos não passam. E aí, com consentimento de Deus, com a autorização do Senhor e pondo limite em Satanás, como a gente viu aqui, Deus permite que certas coisas aconteçam. E por que nos espantamos e achamos que o que aconteceu com Jó não acontece com a gente? Deus é o mesmo. Deus não mudou. E o que pode acontecer e o que deve saltar em vocês é saber que o que está acontecendo está nos limites do Senhor na sua vida. É assustador. É aquele leão na coleira, dá um medo, o rugido é tremendo, mas ele só vai até onde o Senhor permitir. Jesus também deu autorização a Satanás. No caso, quando a gente vê a vida de Pedro, o diabo provou Pedro com o consentimento de Jesus. E o que é que faz pensarmos que é diferente da gente? Que isso não se repete hoje. Vá para Lucas capítulo 22, 31, 32. Diz aí. Vamos lá.
Simão, Simão, põe o seu nome aí. Põe o seu nome aí. Aplique a Bíblia à sua vida. Maria, Maria, José, José, Tiago, Tiago, Robert, Robert, Roberto, Roberto. E aí é interessante, na versão da Septuaginta e na NVI, o Senhor falando para Pedro, olha, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Está dizendo, olha, Pedro, o diabo pediu para peneirar todos vocês aí. A gente entende que foi só Pedro, mas era a coletividade geral. Todos vocês. Pediu permissão para peneirar vocês como trigo. Pedro falando com ele, sabe, Pedro? O diabo quer passar todos vocês na peneira. E aí no versículo 31, ou 32, né? Mas eu orei por você. Jesus não falou, eu falei para ele não fazer isso. Não falou não. Falou, aguenta aí. Eu estou orando, tá? Vai acontecer, mas aguenta. Eu estou orando por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então, a prova que você está passando hoje, o Senhor Jesus intercede por você, e está orando assim, que Ele não desista, que Ele não abandone o meu nome, que Ele continue firme, que Ele continue crendo, que Ele saiba que está sobre os meus cuidados. E depois disso, Senhor, que ele venha ter condições de compartilhar com seus irmãos, com a sua igreja, e dar força para eles, e dizer, olha, eu consegui, e vocês também conseguirão. E se eu fraquejei? Arrepende-se, volta. Lá foi que Jesus orou, e hoje? Hoje o Senhor Jesus deixou-nos o Espírito Santo para interceder em nosso favor a cada circunstância, a todo instante. É como se fosse um firewall que Deus coloca, uma barreira, mas realmente pelo fogo do Espírito Santo, que traça limites e deixa passar só o que Deus permite. E o que houve com Pedro depois disso? Ele aprendeu, ele sofreu, ele compartilhou e ensinou. E ainda sustentou, deu força aos outros. 1 Pedro 5, de 7 a 9, Pedro aprendeu tanto isso, que isso foi uma escola tão tremenda na vida dele, que ele já estava ensinando os irmãos e chegou a vocês, dizendo, olha, lancem sobre o Senhor Jesus toda a sua ansiedade, a sua preocupação, o seu desespero, a sua insegurança, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele não está dizendo que vai cuidar, Ele está cuidando agora, no seu sofrimento. Eu entendo aqui que quando Pedro está escrevendo isso, ele está lembrando das palavras de Jesus. Pedro, eu orei por você, tá? E no versículo 8, sejam sóbrios, vigiem, tudo fruto do aprendizado dele, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, cirandando, em outras versões, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E no versículo 9, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. É isso que Deus quer. Sabendo que os irmãos de vocês em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Você não é especial, você não é o exclusivinho da coisa, o seu sofrimento não é o pior do planeta. Tire a preocupação do seu umbigo, sofra, mas não esqueça de levantar a sua cabeça e ver que outros irmãos passam e passam por coisas piores que a de vocês.
É difícil. E Deus faz isso. Ainda essa semana, eu lá no meu sofrimento, aí falei, alguém me ligou, falei, deve ser alguma profecia. Quando essa pessoa liga, é profecia. Nunca liga. Então, tem como orar aí, porque a gente vai fazer uma biópsia, não sabe se é câncer. Alguém sofre mais que a gente. Sempre tem alguém sofrendo mais que a gente. E não há sofrimento tão grande na sua vida, que você não possa sair de si mesmo e dar um pouco de esperança, alegria e ajudar outro. Porque o mundo fala assim, você tem que se levantar primeiro para ajudar os outros. Meu amigo, eu todo arrebentado, se eu posso fazer alguém sorrir, apesar das minhas lágrimas, farei alguém sorrir. É tomar a cruz e carregar uns aos outros. E o cristão sofre, porque é um corpo estranho no mundo. E ainda continua no versículo 10 de 1 Pedro 5, 7, não, acho que eu não mandei para eles. O Deus de toda graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, Deus chamou para a glória eterna, não é aqui na terra ainda, não é esse momento, não é hoje, é um chamado. E estamos cumprindo isso, se a sua fé não desfaleceu. E depois de teres sofrido durante um pouco de tempo, isso está acontecendo, vai acontecer, e até o dia da morte isso vai acontecer. Mas é pouco tempo diante da eternidade. E aí vem a profecia, a escatologia da coisa: os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. E o que deve acontecer com você depois disso, como Pedro? Deve aprender nesta escola que vocês estão passando e compartilhar, ensinar de como o Senhor te socorreu, sustentou e o levantou e deu forças quando vocês achavam que não iam aguentar mais. Outro tipo de sofrimento, Satanás, ele inspira pensamentos e propósitos iníquos nas pessoas. Saul, o pai de Jonatas, ele tentou seu próprio filho, mas Jonatas, mantendo-se firme ali naquela tentação, naquela opressão, em 1 Samuel 19, 5, e aí Jonatas fala de Davi, olha, ele arriscou a vida quando matou o filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente, por que então farias mal a um inocente como Davi, matando sem motivo? O próprio pai de Jonatas tentando ele para cometer um assassinato a um inocente. Isso pode estar acontecendo na sua vida, alguém bem próximo, induzido pelos pensamentos de Satanás, querendo tentá-lo e tentar fazer você pecar, ao que você deve ficar firme. E aí em Atos 5:3, também, Pedro perguntando, Ananias, como é que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Em João 13:2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, então alguns sofrimentos são realmente inspirações que o diabo coloca na mente de algumas pessoas para trazer sofrimento, dor, perseguição, injustiça. E se aconteceu com os antigos, aconteceu com Cristo. Isso é estratégia de Satanás que não muda e certamente vai continuar acontecendo conosco. E a mente que não está preparada, a mente que não se entregou ao Senhor Jesus Cristo, será corrompida por isso. E vão seguindo as propostas satânicas. E o conselho de Satanás traz desgraça àquele que é um instrumento, ao seu ouvinte. E é uma desgraça que muitas das vezes começa hoje e se estende até a eternidade. Em Mateus 27, de 4 ao 5, e aí Judas disse, pequei,
pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: o que importa? A responsabilidade é sua, se vira, você que fez. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saiu e enforcou-se. Compreendem aí? Como a vida nos aflige, como o pecado, como o diabo usa, como é que traz tanto sofrimento. E tem uma outra coisa, já concluindo. A preocupação da vida e o engano do diabo podem trazer mais sofrimento, e com bênção às vezes. Em Mateus 13, 22, o Senhor Jesus falou: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas, a sufocam e tornam infrutífera. O próprio Satanás pode abençoar com saúde e prosperidade, e com isso sufocar a fé, que é a coisa mais importante no Senhor Jesus Cristo, e te arrancar da bênção da eternidade. E talvez o diabo vai lá na presença de Deus, e talvez Deus diga: olha, tudo que ele possui está nas tuas mãos. Aí o diabo diz: Senhor, eu quero prosperá-lo. Aí o Senhor fala: prospere-o. Aí a faculdade talvez foi concluída, o mestrado, o MBA, o doutorado, o carro está bom, o emprego dos sonhos chegou, a causa foi ganha, a casa ficou top, o salário está legal, e a fé? Sufocada, porque você foi reprovado. E aí Marcos 8,36 diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí você fala: poxa, mas eu fui abençoado pela mão de quem? Cuidado, que a sua bênção pode ser uma prova. E talvez o diabo vá lá novamente: Senhor, e aí o Senhor talvez diga: pois bem, ele está nas suas mãos, dê saúde, cure-o. E aí o milagre aconteceu, a saúde veio, o diagnóstico foi uma vitória maravilhosa, o câncer foi removido. E eu conheço pessoas que foram curadas realmente de câncer, buscaram a cura, e depois de curada, não se voltaram mais para Jesus, como os leprosos, nem para agradecer. E como se não bastasse, realmente caminharam no sentido da perversidade e da impiedade. Que bênção essa cura, não? E a fé? A fé foi asfixiada, morta. Em Mateus 5,29 diz: olha, se o teu olho te faz pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder a parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Queridos, a bondade de Deus nunca esteve e não está represada, apesar do que você está passando. Ele, o nosso Deus, o Senhor, está buscando promover o que é bom em você, e para a glória dEle, e para a vergonha de Satanás, e na mesma moeda o Evangelho ao mundo. E cantamos: queremos o teu nome engrandecer, não é isso? E a gente quer engrandecer o nome de Deus. Como diz 1 Pedro 2,3, vocês provaram que Deus é bom, então não duvide da bondade de Deus, apesar do que estão passando. John Piper disse: Deus não está retendo a bondade, Ele está fazendo o que é bom. O que será bom para você
pode chegar por meio de algumas sementes de dores, pode chegar por meio de algumas decepções, de alguns embaraços. O que será bom para você pode chegar por meio de dívidas, pode chegar por meio de traições, pode chegar por meio de ingratidão, pode chegar por meio de uma prisão, como na vida de José. Não que o Senhor tenha plantado essas desgraças na vida da pessoa, mas certamente o Senhor permitiu, porque o Senhor quer despertar o que há de bom em nós. Romanos 15:4 diz: pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança, e eu entendo que nisto é quando você está mal, quando a situação está ruim, e você continua crendo no seu Deus, você não duvida da bondade do seu Deus, você não larga a sua fé, e portanto, isto aqui, a perseverança, é uma evidência de que você está salvo, apesar do que está acontecendo com você, e do bom ânimo, o bom ânimo procedente da onde? Das Escrituras. Mantenhamos a nossa esperança. É das Escrituras, é da palavra. E se você está hoje presente aqui, não tem esse Jesus e não se entregou a Ele, sabe, olha, vocês estão mortos em seus pecados, como a Bíblia diz. E talvez vivam uma vida completamente relaxada em relação ao que Jesus espera de um homem e de uma mulher. E o problema não é o sofrimento hoje não, porque o sofrimento hoje ele está aqui, só que se você ficar sem Jesus, ele vai continuar por toda a eternidade. Ao que o justo, aquele em Cristo Jesus, vai encontrar refrigério, renovo, alegria eterna e glorificação no Senhor. E se você quer servir a esse Deus, esse Jesus Cristo, venha, dê o seu nome, vamos batizar você e vamos lhe ensinar como assumir uma vida de perseverança como crente em Cristo Jesus. E aí está, na linha de frente, daqueles que nunca retrocedem e continuam perseverando. Agora você pode estar aqui falando, não, mas eu tenho Jesus Cristo. Aí eu lhes dou João 16:33, que Jesus disse: em mim vocês têm paz, e neste mundo vocês terão aflições. A paz é em Jesus, cantamos isso. Como ontem escutando na célula, foi muito legal a frase do Cid, estava na célula, aí uma irmã falou, a Luana, que uma pessoa disse que não tinha mais fé no mundo. O que o Cid retrucou na hora, manda ela perder logo essa fé, porque a fé no mundo é isso mesmo, é melhor que ela perca. Perdi a fé no mundo, perca mesmo, porque o mundo não sustenta a fé de ninguém, é só Jesus Cristo o Senhor. Direcione a sua fé. E aí o Senhor Jesus, tenham ânimo, porque Ele sabe que a gente tende ao desânimo quando a coisa acontece. E Ele diz, olham para mim, eu venci o mundo, por que vocês não vão conseguir? Venceremos, irmãos, em Cristo Jesus venceremos. Ao que perseverar, isso não é uma possibilidade, isto é um fato, isto é uma realidade, porque Deus não mente. E Jesus veio como um exemplo estratégico, dizendo, olha, eu venci, eu sei como vencer, sigam-me e vencerão. Grandes pensadores definem e expressam a nossa pecaminosidade e sofrimento, abordando a solução como se estivesse no id, no ego, no superego e tantas outras teorias. Mas a solução que a Bíblia nos apresenta é exclusivamente no Senhor Jesus. E você talvez está preocupado, eu sou crente, e se eu morrer, e se eu ficar sozinho, como é que vai ser?
Vou lembrá-los, a vida de Paulo. Quando Paulo morreu, ele não estava num quarto, cercado por irmãos. Estava num calabouço romano, a sós, sem uma igreja presente. E até mesmo não era nem uma igreja expressiva, a que lá tinha. E aí a gente lembra de 1 João 5,5. Quem vence o mundo? Somente aquele que crer que Jesus é o Filho de Deus. Somente, exclusivamente. Não é para qualquer um. O fim de Paulo foi sem o reconhecimento. O fim de Paulo foi sem bens. O fim de Paulo foi sem fortunas. O fim de Paulo foi sem a capa que ele tanto gostava e pediu para Timóteo: traz a capa que eu gosto. Você não tem aquela roupinha gostosa que você tem? Ah, irmãos, quando você passa por um treinamento de sobrevivência, você dá valor a cada detalhe. Eu lembro quando eu estava fazendo o meu treinamento, logo quando fui da vida civil, e falei: vamos fazer o treinamento, né, de tirar o verniz da cara com o militarismo, né? E eu lembro, rapaz, do tenente falar uma coisa, e aquilo marcou a minha vida. Ele falou assim: vocês vão ver que depois de uns 4, 5 dias, em meio às operações e treinamento, e nem tempo de tomar banho dá, porque você não para, é direto, você não para, você só quer seguir adiante. Eu lembro dessa frase, e eu falei: será? Ele falou assim: você vai ver que passar um pente no cabelo vai dar um prazer. Meus irmãos, começou na segunda-feira, aí na quinta-feira ele falou: chegou o dia do banho, pessoal, pode parar aí um pouco a operação, vamos tomar um banho. Eu saquei aquele pente e falei: vou ver. Meu amigo, eu até fechei o olho, falei: é verdade. Você dá valor a coisas pequenas. E Paulo, a capa dele não estava lá, aquilo que ele tanto gostava. Mas e a reação de Paulo naquela solidão? Não era nem pandemia, ele estava sozinho por outras coisas. 2 Timóteo 4,17 diz: todavia o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças. Para quê? Para que por meu intermédio a mensagem fosse proclamada, e todos os que não são judeus a ouvissem, e eu fui livrado da boca do leão. O que importa, queridos, não é se eu sofro ou não, mas como eu sofro. E eu devo sofrer de uma forma que eu não duvide que o Senhor está ao seu lado, ao meu lado. E por quê? Porque eu quero que o meu sofrimento, que seja público, mas publicamente o quê? Uma mensagem de salvação àqueles que não creem. Que o Evangelho de Jesus Cristo seja publicado na minha vida, na forma como eu reajo aos sofrimentos. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. Para aqueles que gostam, até aqui a palavra, né? Curva a sua cabeça. E comece a refletir sobre o seu sofrimento, o que está acontecendo, suas dores. Senhor, eu sei, Pai, que o Senhor permanece ao nosso lado. Marca, Senhor, estas palavras, essa segurança de que o Senhor está ao nosso lado, na vida de cada um presente aqui e àqueles que nos assistem, Pai. Que essas palavras sejam marcadas
na alma, no espírito, no interior de cada um presente, e ainda que sofrendo, ó Deus, venham sentir descanso. Eu sei que o Senhor não necessita de tempo para analisar as nossas vidas, mas Pai, eu sei que o Senhor nos conduz à Tua presença, ao Teu julgamento daquilo que é necessário. O Senhor sabe todas as coisas. Senhor, eu sei que o Senhor se importa conosco, e por isso somos corrigidos, somos repreendidos, somos, ó Senhor, amados. Eu oro, Pai, por mim mesmo, pela vida dos presentes aqui, para que a gente venha a ser zeloso, cuidadoso, prontos ao arrependimento, dia após dia, Pai. Em que em nossos pensamentos, vemos reproduzir o que Paulo falou a Timóteo. Contudo, todavia, apesar de tudo que está acontecendo, o Senhor permanece ao nosso lado. E por isso, ó Deus, faz desse momento uma mensagem de proclamação do Teu Evangelho por meio de nossas vidas. É a nossa cruz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Uma palavra de esperança a vocês, meus queridos. Diz assim em 1 Coríntios 15, 53 a 58. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Vai acontecer. E onde está, ó morte, a tua vitória? Paulo falou. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Cadê o teu poder? Cadê que você queria nos reter? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada, mas nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês jamais será inútil. Vão na paz, que Deus abençoe. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, que capacita, que nos dá força, que nos reveste, que nos une, que nos aconselha, sejam com todos vocês nessa semana, hoje e para sempre. Amém. Vão na paz, que Deus os abençoe, queridos.